Então, vamos lá. Deixa eu pôr para mim. Então, vamos lá. Quando a gente falou, né, sobre os impactos da Covid-19 nas demonstrações financeiras, a gente considerou, num primeiro momento, os impactos no resultado desse ano corrente, né, deste ano corrente. Então, eu citei aqui alguns, por quê? Para fazer um contraponto, né? Porque nós estamos falando de efeitos no resultado atual, no resultado de 2020, e depois eu quero falar um pouquinho dos efeitos, considerando o resultado de 2019, principalmente, na verdade, resultados acumulados, mas a gente pode pensar no resultado de 2019. Para o ano de 2020, então, há vários impactos no próprio resultado. Então, nós temos, primeiro, a questão da provisão para créditos de liquidação duvidosa, né? Nós temos a questão de crédito, de provisão para crédito de liquidação duvidosa, já que o risco de inadimplência ele está grande. Nós temos a questão do impairment, né, de vários ativos que vão sofrer essa redução no ano corrente. Nós temos a questão ainda da provisão para benefícios rescisórios. Então, aquelas empresas que tomaram a decisão de cortar pessoal, já anunciaram isso, fizeram um plano de demissão. Isso também já vai impactar agora o resultado de 2020. E a questão da provisão para contingência. Então, aqui nós estamos ainda falando da parte de provisão. Então, algo que já tenha acontecido, né, e que a causa já ocorreu e que é provável que no futuro haja um desembolso de caixa por conta dessa causa que já aconteceu. Então, nós estamos falando de provisão para contingência aqui, né? Por exemplo, a adesão à MP trabalhista e depois a demissão dessas pessoas, né? Pode ser que exista, pode ser não, existe discussão a respeito de quais são as verbas efetivamente a serem pagas, nesse caso de não ser cumprida a MP. Então, poderia haver uma provisão para contingência, quer dizer, a causa já aconteceu, e eu tenho um desembolso provável no futuro. Com relação ao impacto no lucro gerado em 2019, eu quero chamar a atenção para os planos de contingência. Agora, nós estamos falando em plano efetivamente. Quando começou a pandemia, várias empresas se debruçaram para tentar traçar esse plano, né? O que queriam fazer durante a pandemia. E por quê? Principalmente, vou pegar meu ponteiro aqui, principalmente para preservação de caixa. Na verdade, a questão do lucro nem era um ponto principal, nem era o primeiro ponto, né, para as empresas que viam um grande desafio nessa pandemia, e principalmente por conta do isolamento social. Então, era preciso preservar caixa, né, com shoppings fechados, com pessoas em casa. Então, era preciso preservar a caixa. E aí veio uma série de situações, né? Eu até coloquei aqui o plano básico que eu vi em várias empresas, que era a primeira coisa, suspender tributos, né? Mesmo antes da própria legislação permitir essa suspensão de tributos, algumas empresas já deixaram de recolher, não porque não tivesse caixa, mas porque precisava preservar o caixa para o momento futuro. Houve renegociação de contratos, até demissões foram feitas, mesmo antes também das regras legais, né, vamos dizer assim, das medidas provisórias. Então, houve essa renegociação também para tentar preservar a caixa. Renegociação com fornecedores, a parte de aluguel, pelo que eu senti, é uma das que foram mais atingidas, né? Foi uma das questões mais relevantes, foi a discussão sobre aluguel, porque é preciso manter investimentos que já foram feitos, ou até o ponto comercial, mas havia o risco de não ter dinheiro, não ter caixa para pagar esse aluguel. Então, também houve essa renegociação.
E chegamos finalmente em não distribuir o lucro de 2019. Reparem que aqui tudo nós estamos falando em preservar caixa. Não quer dizer que a empresa, naquele momento em que tomou a decisão de fazer suspensão de tributo, renegociação de trabalho, de contrato de trabalho e tudo mais, ela não tivesse caixa para cumprir. O que ia acontecer é incerteza de quando esse caixa voltaria em termos de faturamento e tudo mais, que ainda é uma incerteza, nós ainda estamos vivendo essa incerteza. Ontem, na reunião da Brasca, até o Sérgio lembrou bem, alguns setores estão ganhando com isso, né? Então, com a pandemia. Então, no caso de dizer qual é o efeito da Covid-19, é um efeito positivo, por exemplo, na parte de informática, mas aqui me interessa tratar daquelas empresas que estão vendo que o faturamento talvez demore a voltar. Se o faturamento vai demorar a voltar, então é preciso preservar o caixa. E entra nessa discussão também a não remuneração dos sócios. Assim como foi tirado de tributo, foi tirado dos trabalhistas, né, dos trabalhadores, e foi tirado dos fornecedores, aqui também há discussão se é possível não distribuir o lucro de 2019, pelo menos o mínimo obrigatório. E é nesse ponto que a gente entra na discussão das reservas. E são duas as reservas que estão sendo discutidas, né? Que é a reserva para contingência e a reserva especial de retenção de dividendos. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre as duas. Eu quero começar pela reserva para contingência, e aqui é interessante, porque o Frederico Hermann Jr., num livrinho que eu gostei bastante, que chama Contabilidade Superior, ele não fala, obviamente, em provisão para contingência, embora eu tenha uma edição bem antiga e uma edição também antiga, mas pelo menos depois da Lei 6404, ele não chega a analisar a Lei 6404. Mas lá, quando ele vai explicar, ele fala da diferença entre provisões para riscos versus reservas de previdência. Então, ele está usando aqui o que nós poderíamos traduzir hoje para provisão para contingência e reserva para contingência, né? Então, o que seria aqui a provisão para os riscos? Eu não trouxe a explicação, mas a gente poderia colocar como uma provisão para contingência. O que me interessa aqui é discutir o que ele chama de reservas de previdência. E aí ele diz que as reservas de previdência são tiradas de lucros apurados para fazer face a fatos imprevistos. Então, vejam, eu estou separando o lucro, ou seja, retendo o lucro para fatos imprevistos. São cobertas por valores de existência real que deixaram de ser distribuídos como lucro por medida de prudência. Então, vejam, nós estamos falando em fatos imprevistos, nós estamos falando em prudência, e aqui ele continua. Destinam-se a defender o capital social contra as eventualidades de prejuízos ou despesas que possam... Aqui o negócio vai na minha frente. Bom, que possam pôr em risco a sua integridade. Então, vejam, nós estamos falando de fatos imprevistos, prudência, riscos, né? Risco de prejuízo, tudo isso, então, para o futuro. Nós já sabemos como é que vai ser, nós já sabemos que vai acontecer esse prejuízo futuro, nós já sabemos que fatos imprevistos vão... Não sabemos ainda exatamente o que vai ser. Por isso, é uma contingência. Um outro que eu fui buscar para dar uma lida, que é o José Luiz Bulhões Pedreira, e ele fala especificamente da reserva para contingência. Ele já está, é um livro antigo também, mas ele já está analisando a Lei 6404. Então, ele diz lá, a função da reserva para contingência é evitar que perda provável no futuro seja computada apenas no resultado de um exercício, provocando a variação apreciável no lucro anual ou colocando em risco a estabilidade financeira da companhia. Então, vejam, evitar perda provável no futuro. Isso é contingência. Qual a diferença da provisão?
nesse caso, porque a provisão também se destina a uma perda provável no futuro. A grande diferença é que a provisão ela tem o fato já ocorrido, né? A provisão é um passivo, logo uma obrigação presente, a causa já ocorreu. Na reserva para contingência, essa perda provável não tem uma causa ainda já ocorrida, né? Então, por exemplo, um plano de demissão que é anunciado, né, ou um plano de rescisão, como chama o CPC 33, que ele já é anunciado, ele vai demandar desembolso de caixa futuro, mas ele já é certo, a decisão já foi tomada, já foi anunciada, o fato já ocorreu. Então, nós falamos em provisão para as rescisões. Quando nós não sabemos ainda o que vai acontecer, nós estamos falando em reserva para contingência. Muito bem. Então, a reserva para contingência, ela também é uma perda provável futura que o caso ainda não aconteceu. Inclusive, a ocorrência do fato que gera essa contingência também depende de um evento futuro. E aí nós vamos para a lei, né? A Lei 6404, lá no artigo 195, ela diz que essa reserva para contingências, esses valores, né, se destinam, representa destinar parte do lucro líquido à formação de reserva, com a finalidade de compensar em exercício futuro a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Então, primeiro ponto aqui, a perda tem que ser julgada provável. Então, há uma avaliação de risco de que pode acontecer alguma coisa no futuro e essa alguma coisa vai implicar uma perda que a administração está julgando provável. Então, por exemplo, a demora na abertura dos shopping centers pode ocasionar uma perda provável para as varejistas de roupa, por exemplo, as lojas de roupa, que, aliás, já está causando, né? Cujo valor possa ser estimado. Então, assim como acontece na provisão para contingência, é preciso que se possa não só dizer, é provável que vai acontecer, mas é preciso que se estime de maneira confiável o valor referente a essa contingência. Pode mudar. A gente avalia hoje de manhã, pode mudar hoje à tarde? Claro que pode, mas de alguma forma, com as informações existentes naquele momento, é possível se apurar de maneira confiável o valor dessa perda. E aí sim, constituir a reserva para contingência. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso, até trazer exemplos práticos aqui. Deverá indicar a causa da perda prevista e justificar com as razões de prudência, olha a prudência aqui de novo, que a recomendem a constituição da reserva. Então, eu tenho que estimar de maneira confiável e apresentar as causas. A reserva será revertida quando a causa deixar de existir, se não ocorrer e tudo mais. Então, vejam, a reserva para contingência, ela implica perda provável. O fato ainda não ocorreu, mas é uma perda provável, tem que ter um valor estimado e a justificativa tem que ser também submetida à deliberação. Isso aqui é importante, que a reserva para contingência é uma reserva de lucro. Quem determina a constituição da reserva para contingência é a Assembleia, ou a reunião de sócios, se nós estivermos falando de sociedades limitadas. Então, ou é a Assembleia Geral Ordinária, que vai deliberar sobre a destinação dos lucros, ou a reunião de sócios. A administração cabe propor essa reserva, mas diferente da provisão para contingência, que quem decide é a administração, aqui no caso, quem vai decidir não é a administração vai propor e os sócios em assembleia ou reunião é que vão determinar a constituição da reserva para contingência. Muito bem.
Aqui eu trouxe uma interpretação desse artigo 195, que é dado pela própria CVM. A Instrução 59 de 1986, ela traz algumas coisas sobre a reserva para contingência. Aliás, o texto é bastante extenso dessa instrução no que diz respeito à reserva para contingência, mas eu separei aqui dois trechos. Então, primeiro, isso aqui, entre aspas, é o texto da instrução. Prudentemente, vejam, a prudência aqui de novo, a constituição dessa reserva, prejudicando a distribuição de dividendo mínimo obrigatório, aqui é bom lembrar que no cálculo do dividendo mínimo obrigatório, essa é uma reserva de lucro que é excluída do cálculo. É diferente da reserva estatutária, por exemplo, e da reserva para expansão. Essa aqui ela é retirada do cálculo de dividendo mínimo obrigatório. Então, prejudicando o dividendo mínimo obrigatório, busca evitar uma situação de desequilíbrio financeiro que ocorreria caso se distribuísse os dividendos, face à probabilidade de redução de lucro ou mesmo de ocorrência de prejuízos em exercícios futuros, em virtude de fatos extraordinários previsíveis. Né? Bom, por que previsíveis aqui? Porque, na verdade, eu leio que é a parte da probabilidade, né? Se é um fato efetivamente previsível que eu sei que vai acontecer, por exemplo, o pagamento do 13º em novembro, eu sei que isso vai acontecer, é um fato previsível, né? Mas não é exatamente disso que nós estamos falando. Então, fatos extraordinários previsíveis. Aqui, eu ressaltaria que é a parte da probabilidade, ou seja, ficar o comércio fechado mais um mês, mais 30 dias, é um fato extraordinário, previsível que a receita vai cair, né? Então, provavelmente o lucro será comprometido e, eventualmente, até será gerado um prejuízo. Tá? E o outro trecho fala o seguinte, que a reserva para contingência, aqui é quando a instrução tenta dar alguns exemplos. Pode ser constituída nos casos de suspensão temporária anormal ou extraordinária de produção, é o que nós estamos acontecendo, é o que está acontecendo. Muitas empresas estão com uma suspensão temporária na produção, seja porque não vai ter para quem vender, né? Então, está na parte da oferta de produtos, não tem por que ofertar, já que ninguém vai comprar, mas pode estar relacionado também à demanda de produtos, quer dizer, não tem fornecedor para fornecer os insumos, a matéria-prima para a produção. Então, é uma suspensão temporária da produção e, consequentemente, perdas devidas à paralisação não recorrente, não repetitiva, por períodos relativamente extensos. Veja, aqui, períodos extensos, nós poderíamos dizer que 90 dias com as portas fechadas é um período extenso, né? Isso pode efetivamente comprometer o caixa, considerando que eu não vou falar que a pandemia da Covid-19 é um cisne negro, porque o próprio autor que cunhou a expressão cisne negro, né, que é o Nassim Taleb, ele diz que não é exatamente um cisne negro, porque já havia indícios de que isso poderia acontecer. Mas, de qualquer maneira, a parada total, o isolamento social, isso realmente é algo que a gente não via, né, acontecer, mas agora também existem estudos que podem se tornar um isolamento social intermitente, né? Bom, de qualquer maneira, há uma parada, isso aqui é exemplo, né? Parada de produção, mas pode ser qualquer coisa, né? Eu não tenho problema com a produção, eu tenho estoque, mas eu não consigo vender, né? Então, não é só relacionado à produção ou prestação de serviço, eu não consigo prestar o meu serviço. Então, essas são as questões colocadas pela CVM, né? A interpretação dada pela própria CVM. Eu quero chamar a atenção aqui do seguinte, agora eu quero falar sobre a estimativa. Essa reserva precisa, então, ser estimada de maneira confiável.
Como que a gente pode estimar isso de maneira confiável? E aí eu volto ao plano de contingência. As empresas, divulgando ou não esse plano de contingência, elas formularam, pelo menos as empresas com uma governança razoável, eu não diria nem muito boa, né, mas o mínimo de governança, essas empresas se prepararam e elaboraram um plano de contingência. E aí eu trouxe aqui dois fatos relevantes referentes à divulgação desse plano de contingência. E a própria CVM também, no ofício circular número 2, se eu não me engano, exigiu também que fosse divulgado os efeitos da Covid. Bom, aqui eu peguei o caso da CCR, né, um fato relevante aqui, de março desse ano, e ela colocou, não vou ler tudo, mas assim, diante da incerteza, tal, e aí ela vai dizer, ó, nos últimos dias, deixa eu fazer uma outra. Nos últimos dias, o impacto ao tráfego de rodovias sob concessão do grupo, negócio que representa 75% do EBITDA, tem sido ainda limitado. Com redução de veículos leves, possivelmente por conta do home office, mas, por outro lado, um aumento dos veículos pesados. Então, lá em março, ela não tinha condições de fazer essa apuração. Hoje, talvez até já tenha. Mas vejam, essa apuração representa o quê? Né? Qual é o efeito de uma eventual redução drástica no movimento das rodovias, que representam 75% do EBITDA da CCR, né, ou que representou em 2019 75% do EBITDA. Isso é possível estimar de maneira confiável qual é o impacto? Eu entendo que sim. Né? Não é possível cravar com certeza, mas é possível fazer uma estimativa. E aí, por conta disso, falar, olha, como o tráfego reduziu 70%, por exemplo, e representa 75% do EBITDA, logo eu corro o risco de perder X reais por conta desse efeito aqui da Covid-19. E aí, com base nisso, a administração propõe a reserva para contingência. Aqui eu trouxe um outro, que é da Invepar. A Invepar é uma companhia fechada, aberta por dívida, mas que é bastante interessante também. Se nós notarmos aqui, está pequenininho, ficou um pouco ruim, mas eu falo. Aqui eles fizeram uma comparação, né? A Invepar é assim como a CCR, é uma consolidadora de concessão de serviço público. Então, elas têm o aeroporto de Guarulhos, tem algumas rodovias, tem metrô no Rio de Janeiro, tem participação no VLT. Bom, aqui eu estou pegando só a parte do aeroporto de Guarulhos, né? Isso foi um fato relevante, divulgado também, publicado pela companhia. E aí ela faz a comparação, olha, em termos de passageiros, comparando abril de 19 com abril de 20, caiu 90%. Né? É o que a gente vê das companhias aéreas. Voos internacionais caíram 96% e os voos domésticos 87%. Pousos e decolagens, 86% de queda. Um total aqui de 59% em termos de tonelada no que diz respeito à carga. Então, carga continuou, de alguma forma, voando. Né? A gente até vê isso até por noticiário. Mas vejam, na parte de passageiros, a queda de 90%. Isso pode ser estimado em número? Pode. É possível que isso seja estimado em número e aí que a administração proponha que o lucro, então, não seja distribuído, que fique como uma reserva para contingência e, com isso, reduz o cálculo do dividendo mínimo obrigatório. Mas vejam, esse é um ponto importante, por isso que eu trouxe até dois exemplos referentes a fatos relevantes mesmo sobre a contingência. Na minha opinião, tem que ter um plano muito bem elaborado para embasar a reserva para contingência.
Não pode a companhia simplesmente dizer, eu acho que vai acontecer, então eu vou ser previdente aqui o suficiente, ou prudente o suficiente, para usar o termo que apareceu aí pelo menos 3 vezes, para constituir a reserva para contingência. Então, é preciso ter um embasamento, é preciso levar para a Assembleia esse plano e dizer, olha, com base na melhor informação que nós temos hoje, com o plano do que a gente espera que vá acontecer, o efeito vai ser X mil reais, X milhões de reais. Então, vamos reter o lucro nesse montante. Tá? Então, e para mim, particularmente, me parece que a reserva para contingência é o melhor instrumento societário contábil para que representa o efeito da Covid-19, né? Ou para representar esse efeito. Então, é assim, eu vou ter uma perda, não sei exatamente se essa perda vai acontecer, pode ser que não, mas imaginando já o que eu vou perder, eu vou reter o lucro de 19. A segunda reserva que tem se colocado à mesa também para discussão é a reserva especial de retenção de dividendos. Essa reserva, Frederico Hermann Júnior também comenta, não com esse nome, mas eu identifiquei nessa reserva por insuficiência de disponibilidade algo que poderia ser hoje a reserva especial de retenção de dividendos, que está no artigo 202, parágrafos 4º e 5º da Lei 6404. Ele diz lá, em vez de se declararem dividendos elevados, aí vejam, ele não está falando nem de deixar de pagar, ele está falando de dividendos elevados, leva-se uma parte dos lucros à reserva, evitando contrair empréstimos ou realizar liquidações forçadas de elementos do ativo para pagar dividendos. Aqui parece muito com a reserva para contingência, se a gente imaginar nesse ponto. Qual é a diferença? A diferença aqui é que os dividendos, eles já vão ter sido, na verdade, declarados na reserva especial de retenção. Por isso que chama retenção de dividendos. Os dividendos já são calculados, então já não há nenhum fator de redução desse dividendo mínimo obrigatório, ele é calculado, só que ele não é distribuído. E aqui uma justificativa seria, não vou distribuir, porque senão a empresa vai ter um problema de caixa. Ou ela vai ter que tomar empréstimo, ou ela vai ter que realizar liquidações forçadas do seu ativo, ou seja, começar a liquidar os bens do seu ativo para conseguir caixa para sustentar. O professor Bulhões, ele simplesmente reproduz o artigo da Lei 6404, então eu já trago direto o artigo aqui. Está lá no artigo 202. O dividendo previsto nesse artigo, que é o dividendo mínimo obrigatório, não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem à Assembleia ser ele incompatível com a situação financeira da companhia. Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do parágrafo 4º serão registrados como reserva especial, por isso, reserva especial de retenção de dividendos, e, se não absorvidos por prejuízos e exercícios subsequentes, deverão ser pagos e tal. Então, vejam, é um dividendo já declarado, mas que não será pago porque pode comprometer a situação financeira da companhia. Qual a diferença dessa reserva para a reserva para contingência, na minha opinião? A reserva para contingência, por ser contingência, ela depende de um evento futuro incerto. Isso que é contingência. Aqui, nesse caso, nós já sabemos que haverá uma situação, que a distribuição desse dividendo será incompatível com a situação financeira da companhia. Então, vejam, a diferença, na minha opinião, aqui, além de outras, né? Obviamente, a diferença de que uma diminui o dividendo obrigatório, a outra é só uma retenção, mas a causa de uma ou de outra, a reserva para a contingência, ela pressupõe um acontecimento futuro e incerto que coloque em risco a liquidez da companhia. No caso aqui da retenção especial de dividendos, na minha opinião,
eu já sei que a situação é incompatível, né? Que que hoje eu distribuir esse dividendo vai ser prejudicial. Então eu já sei disso. Logo, eu já tenho elementos para dizer que se eu distribuir, isso vai necessariamente prejudicar. Na contingência, eu não tenho esse elemento ainda. Eu tenho uma probabilidade muito grande de que isso venha a acontecer. Mas aqui, na reserva especial, na minha opinião, mais uma vez reforçando, porque não há muita doutrina a respeito do assunto, a administração já sabe que se ela distribuir, ela terá problema. Então, por exemplo, mesmo fazendo a provisão para os eventos rescisórios do contrato de trabalho, mesmo a provisão para rescisão não sendo suficiente, porque eu ainda não tenho caixa para demitir todo mundo que eu preciso demitir, mas eu já tomei essa decisão, então eu complemento aquela provisão com a reserva especial. Na verdade, eu complemento o caixa necessário à rescisão contratual com o caixa que eu já tenho e retenho com a provisão e retenho também a distribuição do lucro para esse fim específico, porque eu já sei que eu vou ter esse desembolso. Tá? Então, a diferença para mim aqui é que na reserva para contingência, eu ainda não tenho, embora seja provável de ocorrer algum acontecimento, eu consigo estimar de maneira confiável, com base nas informações que eu tenho hoje, eu consigo constituir a reserva para contingência. Na reserva especial, eu já tenho um pouco mais de certeza, vamos dizer assim. Pelo menos o fato já aconteceu. Tá? E aqui eu quero trazer um último ponto que foi levantado pelo Alexandre, lá da B3. Não sei nem se ele está aí, espero que esteja, porque eu achei interessante a nossa discussão. Nós discutimos desde de quando foi anunciado que o tema seria a reserva para contingência, nós estamos trocando e-mails, e é interessante aqui, né? Por quê? E aqui, efetivamente, eu tenho assim, mais dúvidas do que respostas. O artigo 2º da CVM, da Instrução CVM 516, que fala de fundo de investimento imobiliário, ele diz que devem aplicar os critérios contábeis de reconhecimento, classificação, mensuração de ativos passivos, receitas e despesas previstos nas normas contábeis da CVM aplicáveis às companhias abertas. Então, é assim, o fundo de investimento imobiliário ele vai seguir as mesmas normas contábeis das companhias abertas. Logo, a reserva para contingência e a reserva especial, elas poderiam ser constituídas pelo fundo de investimento imobiliário. Então, se tiver risco de prejuízo futuro, eu posso, então, reter o lucro agora e não distribuir. Aqui, a minha dúvida com relação a isso reside na seguinte situação. A lei que regulamenta o fundo de investimento imobiliário determina o seguinte, lá no artigo 10, parágrafo único. O fundo deverá distribuir, no mínimo, 95% dos lucros. Então, o dividendo mínimo obrigatório, vamos dizer assim, do fundo de investimento imobiliário é 95%. Tá? Só que aí vem o que eu acho interessante. Apurados, segundo o regime de caixa. Então, veja, como a adoção do regime de caixa significa que o lucro apurado, mas não recebido, por quê? Por conta, normalmente, da inadimplência, isso não será distribuído. Então, para calcular os 95% dos lucros mínimos a serem distribuídos, dos rendimentos mínimos a serem distribuídos pelo Fundo de Investimento Imobiliário, eu já não coloco aquilo que for inadimplente. O que já é uma forma, né, de não distribuir algo que não existe. Tá? A questão para se discutir é se mesmo a questão da inadimplência, né, não for o suficiente para o futuro.
se poderia, então, haver a constituição da reserva para contingência e a reserva, ou eventualmente a reserva para retenção. Em princípio, eu acredito que sim, até porque, como eu falei, as regras a serem aplicadas são as mesmas das companhias abertas de contabilidade. Então, eu acho que até poderia. Só teria que ver se o efeito não é exclusivamente a inadimplência, porque se o efeito de redução de caixa for simplesmente a inadimplência por si só já é suficiente para reduzir a base do rendimento a ser distribuído. Tá? Então, eu quis trazer essa discussão até pela interessante discussão que eu tive com o Alexandre da B3 por e-mail a respeito desse assunto. Bom, era isso que eu tinha a dizer, e então deixa eu desfazer aqui meu compartilhamento para poder agora olhar para vocês e muito obrigado e quero ouvir críticas e comentários a respeito disso. Muito obrigado. Guilherme está levantando a mão lá para falar, Guilherme? Vamos lá. Vou começar, então. Bom dia a todos. Eu queria só pontuar algumas coisas um pouco pela ótica da contabilidade, algumas ideias que vêm me ocorrendo ao longo destas semanas e que acho que tem tudo a ver com a apresentação que o Edson acabou de fazer. Talvez a primeira delas, ou para começar, lembrar que, enfim, as normas contábeis, ou melhor dizendo, a estrutura conceitual, tem uma ênfase, ou tem uma palavrinha que o Edson usou várias vezes e sublinhou também algumas vezes, que é a da prudência, e que está definida, inclusive, como exercício de cautela ao realizar julgamentos em condições de incerteza. Então, evidentemente, nós estamos tratando de um conceito muito semelhante a este que aparece aí tanto nas manifestações da lei, das SAs, como da CVM, e que o IASB, inclusive, faz questão de dizer que o exercício da prudência não é um exercício que vai contra o princípio da neutralidade que a contabilidade procura, ou seja, não deveria produzir assimetria, né? Você não deveria produzir dois pesos e duas medidas, mais requerimentos para se reconhecer um ativo e uma receita do que um passivo e uma despesa, que é o que a gente chama academicamente em contabilidade de conservadorismo. Prudência e conservadorismo não são a mesma coisa. Isso me leva para o segundo comentário, que eu acho que também é muito oportuna as colocações que o Edson fez neste momento, dessa distinção entre provisão e reserva. Provisão é um assunto genuinamente contábil, ou seja, o reconhecimento de uma obrigação presente que tem esteio, tem origem num evento passado. O risco da gente confundir provisão e reserva é justamente num momento como este, você produzir, né, passivos, obrigações que não têm um evento, consequentemente despesas que não têm lastro numa obrigação presente, e isso ser eventualmente utilizado de maneira oportunística como um colchão, né, ou seja, uma técnica de gerenciamento de resultados, um excesso de perdas de coisas cujo evento não aconteceu e talvez não aconteça, e, consequentemente, ter mais para frente a oportunidade de reverter e produzir, então, o efeito inverso, né? No resultado, um crédito ou uma receita, um ganho, né? Então, a provisão, definitivamente, no que nós estamos discutindo, só se aplica, né, o passivo como obrigação presente, uma obrigação que a empresa não tem a capacidade prática de evitar, ela só se aplica, evidentemente, para as coisas que têm evento. O Edson citou uma que eu acho que é um ótimo exemplo, ou seja, decidido está um plano de redução de headcount, eu já tenho uma obrigação e devo registrá-la, bem como qualquer outra que um evento passado lhe dê origem. O assunto de reservas, talvez é um assunto que nem, se a gente for procurar, né, dentro do marco normativo da contabilidade atual, ela sequer pertence muito ao mundo da contabilidade, porque o PL como um todo é visto de maneira bastante
una, né, de maneira agregada, justamente porque numa norma internacional seria difícil, inclusive, estabelecer grandes partições do PL, considerando que são 144 países que adotam as FRS. Você tem, portanto, potencialmente 144 diferentes legislações societárias, com exigências diferentes de retenção, reservas legais, formas de distribuição de dividendo, níveis mínimos ou não de dividendo obrigatório. Então, é impossível você querer tratar isso num ambiente internacional. Reserva é uma questão societária, de decisão dos sócios, de aplicação da lei, e que, evidentemente, para este caso, em tudo que tem a ver com eventos que ainda não aconteceram, é, de fato, uma discussão de destinação de dividendos, ou de destinação dos resultados, melhor dizendo. Então, queria só dizer que me parece que existe uma harmonia entre tudo que a gente está discutindo no mundo da legislação com aquilo que, eventualmente, a contabilidade pode oferecer de conceitos para este caminho. Era isso. O professor Eliseu foi até buscar um livro com uma capa dura vinho, quer dizer, antigo. Vamos ver o que vem de lá. Ah, olha lá, olha lá. O meu tá longe, senão eu ia buscar também. O Rudá pode falar? Não sei se tem. Eu não estou conseguindo o chat, então eu não sei se tem. Ô, pai, você está com o mudo. Eu tirei. Ah, tá. Eu estou dizendo que eu achava que eu era a única pessoa que tinha o livro do Frederico Hermann Júnior, Contabilidade Superior, né? E o meu, apesar de ser a 6ª edição, é de 61, portanto, muito tempo antes da lei das SAs. Então, tudo bem. Mas eu queria reforçar esse ponto, acho que o Edson fez uma bela apresentação, esse assunto de segurar lucros para não distribuir dividendos, ou por conta de algo a vir, ou por conta de algo que já está presente, como a situação financeira incompatível da empresa, ou agora a gente até estende mais. Na data do balanço, a situação pode não estar incompatível, mas estará incompatível na data do pagamento dos dividendos, como é o caso do balanço 31 de dezembro de 2019, que vai ser emitido posteriormente, já durante a pandemia. E mostrar como esse assunto realmente é antigo, ele não nasceu com a lei das SAs, ele já existia anteriormente. Esta discussão sobre reserva para contingência ou reserva de retenção de lucros, eu sempre costumo levantar um lado mais formal. A reserva para contingências, o Edson disse, é uma proposição da administração e uma decisão da Assembleia. E na reserva especial de dividendos, a redação, o Edson mostrou aí, é um pouco esquisita na lei. Ela diz que a administração informará a Assembleia Geral a situação financeira incompatível e deixará de propor o dividendo. Então, é uma coisa muito interessante, quer dizer, afinal de contas, quem cria reserva especial é a administração ou é a Assembleia? Está sob julgamento ou não? A leitura, assim, bem tranquila de leigo, é que a lei está dizendo que a administração tem poderes de não fazer a distribuição pela situação financeira da companhia. Mas eu já vi, por exemplo, acho que o professor Nelson Iziric dizer essa leitura pode até estar escrita assim na lei, mas não há nada que possa retirar a soberania da Assembleia. Então, eu queria perguntar qual é a interpretação sua sobre isso, Edson. Excelente, professor Eliseu. Eu só queria que o Paulo Aracaki, para mim, ele está escondidinho, eu não estou vendo ele aqui no vídeo, mas ele fez uma colocação. Depois pede a palavra, Paulo. Né? A gente pode ler no chat, mas pede a palavra. E também tem um bom dia ali, meio escondidinho, da Vanessa. A Vanessa está aqui conosco, né? Muito bom, muito bom. Professor Eliseu, esse é um ponto assim, fundamental para discutir a diferença das duas, mas, na minha opinião, nós temos que ler a lei de uma maneira sistemática, de uma maneira integrada, né? Então, a Assembleia, a administração, no caso da reserva para retenção, a lei diz, né, que
que a administração ela vai informar. Sim, ela pode dizer, ela pode fazer essa informação até para dizer por que não está propondo nenhum tipo de dividendo, porque ela tem que fazer isso, né? Quando a Assembleia é convocada, tem que ter lá não é exatamente sugestões, mas as indicações da administração. Mas a Assembleia de Sócio, ela é soberana, né? No conjunto da lei das SA, e isso a gente pode entender, eu imagino, com uma certa facilidade, a Assembleia é soberana. A Assembleia, então, pode falar, olha, não concordamos com isso, achamos que tem que distribuir pelo menos o mínimo, e se tiver maioria, a maioria vai decidir pela deliberação. Qual é o efeito disso? Porque, veja bem, não concordo, voto contra e está resolvido. Qual é o efeito? O efeito é de responsabilização, né? Então, quando a administração propõe reter por conta da situação financeira da companhia e os sócios concordam, os olhares se voltam para a administração. Quando a administração propõe e os acionistas não concordam e dizem, não, nós vamos distribuir mesmo assim, e alguma coisa acontece, eventualmente ter que pegar um empréstimo mais caro, fletar com uma recuperação judicial, aí os olhos vão sair da administração. Então, tem aqui o dever de diligência da administração, ela tem que fazer isso, mas, na minha opinião, a Assembleia é soberana, né? A Assembleia que vai decidir se distribui, quanto distribui, né? E se aí se distribuir, o mínimo obrigatório. Essa é a leitura que eu faço do conjunto da obra, vamos dizer assim. Posso colocar uma azeitona nessa empada aí, não? Vai em frente, Ari. Só se for preta, a verde eu não gosto. Eu queria... Poxa, pode ser. Eu queria só colocar um caso real que eu não sei onde aconteceu, mas de repente alguém aí pode identificar. 31 de dezembro, a empresa publica o balanço com a recomendação da administração de distribuição de dividendo. Ok? Sei lá. 28 de fevereiro, a Assembleia decide ratificar aquela proposta, ou seja, define que aquele dividendo deve ser pago. De repente, um plano econômico tira todo o dinheiro que a empresa tinha. Então, quem tinha milhões passa a ter 500. As pessoas físicas poderiam ter milhões e passam a ter 50. Nem vou me atrever a dizer qual era a moeda, porque já não lembro mais. O Eliseu deve lembrar. Tá certo? Muito bem. E aí? Teve a proposta, teve a aprovação da Assembleia, como é que a empresa paga? Quem define, quem manda nisso? É o diretor financeiro e os outros demais administradores, ou é a Assembleia? Isso aconteceu num país que eu acho que vocês devem conhecer. Suécia, né, Ari? Eu achei que era a Noruega, mas tudo bem. Professor Ari, nesse caso, eu estava até correndo aqui para procurar na lei, se é possível, já cheguei aqui, pode ser, não, eu estou procurando aqui quem pode convocar uma assembleia, né? A assembleia, se bem que eu estou olhando a assembleia ordinária aqui, não, assembleia geral. Quem pode convocar? Conselho Fiscal, qualquer acionista, acionistas que representem 5%, acionistas que representam 5%. Eu precisaria procurar aqui, eu não sei de cabeça, se tiver algum societarista aí, eu peço ajuda. Se a administração poderia propor uma assembleia extraordinária para deliberar sobre a retenção. Eu acho que precisaria ter eu não sei se o diretor financeiro pode simplesmente falar, olha, estamos com com dinheiro congelado na poupança ou na renda fixa aqui e eu não tenho o que fazer.
tenho dúvidas se o diretor financeiro teria essa competência, né? Não sei se ele não teria que propor uma assembleia, e se a assembleia decidir vai distribuir, ele vai ter que buscar dinheiro. Professor Eliseu, o seu mudo. Puxa vida. Você não vem para a sala daqui de trás e liga meu mudo. Daqui a pouco eu explico por que eu estou falando isso. Não, é interessante porque aquele texto da lei que eu estava querendo elucidar, ele é terrível, né? Porque ele diz assim: o dividendo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem a Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da companhia. Então, a leitura do texto é dura, quer dizer, os administradores informam para a Assembleia. É incompatível logo, né? E nesse caso, mas eu concordo com você, Edson, que a interpretação não pode ser assim, ainda mais eu, né, que a gente briga tanto aí pelo conjunto, pela substância, pela, como você falou, de integração, né? E nesse caso, eu absolutamente como leigo em direito, eu diria o seguinte, quer dizer, é obrigação da administração, por exemplo, propor a diretoria. E aí tem os meios legais, está correto? O controlador ou a administração que tem a obrigação de ir atrás, no mínimo daqueles 5% que podem convocar, e se não existir na lei outra maneira de convocar, mas precisa realmente ser feito. E se não tiver nada claro juridicamente, bom, nós vamos fazer o quê? Deixar a empresa quebrar? Pois é. Ricardo, você está levantando a mão aí? Estou. Bom dia a todos. Eu tenho um comentário rápido em relação à fala do professor Eliseu e do Guilherme, e depois uma pergunta para o professor Ari. O comentário rápido é que eu concordo com a questão da responsabilidade toda do administrador e a diferença entre prudência e conservadorismo. Isso fica bastante claro, né? Quem está falando de prudência, realmente, no artigo 153 da Lei das SAs, que trata do dever de diligência, a ideia de que o administrador da companhia deve empregar no exercício de suas funções o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Isso é realmente cautela, é prudência, não tem nada a ver com conservadorismo. A pergunta para o professor Ari é se a indagação que ele fez com relação àquele caso daquele país estranho é decorrente da memória ou é alguma premonição do professor Ari e a gente deve começar a se preocupar novamente? Oi, Ricardo, prazer ver você. Memória eu não tenho, tá certo? Então eu já estou naquela fase, na faixa de risco muito alta do coronavírus, se pegar não tem chance. Então eu não tenho memória de nada, eu não lembro de nada. E também não sei se é premonição, porque eu não frequento centro espírita. Então, é claro que... Agora, o que eu sei é o seguinte, agora voltando para o nosso dia a dia aí, queria aproveitar e dar os parabéns aí pela apresentação que o Edson fez, mas o que eu sei é o seguinte: as empresas não pagaram dividendo. Eu não sei nem se... não lembro, né? E agora realmente é questão de lembrança, isso já tem 30 anos, se as empresas se preocuparem em cumprir algum rito legal. Honestamente, eu não sei quais foram as saídas que foram encontradas, porque nós tínhamos muitas empresas abertas que estiveram nessa situação, tá certo? Quer dizer, elas já tinham feito a recomendação do dividendo, a Assembleia já tinha aprovado, e elas não tinham como pagar, tá certo? E nem sei quais foram as soluções legais que foram dadas, realmente eu não sei. Como a gente tem mais velhinhos aqui nessa palestra, eu pergunto para o professor, vou chutar um nome, para o professor Eliseu, pode ser um deles, que faz parte do nosso grupo de velhinhos, que poderia eventualmente nos ajudar se ele tem lembrança de como é que foi resolvido isso. Eu tenho certeza que isso aconteceu, tenho certeza que as empresas não pagaram, mas eu não lembro se algumas delas, ou se todas elas, ou se nenhuma delas se preocupou em buscar alguma legal. Por quê? Até porque a própria lei responsabiliza os administradores.
que fazem a proposta do dividendo em situação que ela não possa pagar. Quer dizer, isso é claro na lei. Então, eu realmente não lembro. Eliseu, vê se você consegue me ajudar aí. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, na época eu não estava na CVM, né, por uma coincidência eu estava no Banco Central, e foi tudo, no caso, devidamente legalizado. Se estava 100% de acordo com a lei ou não interessa. Todo mundo seguiu realmente o que deveria seguir. Acredito que na CVM é a mesma coisa. Não tem... Eu acho que não há maneira de você proceder sem ter essa base legal forte. Agora, com relação à sua premonição, realmente, esses dias eu tenho estado muito preocupado, porque eu sempre procurei falar para os meus filhos o seguinte: olha, não coloquem todos os ovos numa só, né? Não deixem o dinheiro só no mercado financeiro, né? Isso pode acontecer. Você já teve os casos lá para trás, um deles você mencionou. Nós tivemos o caso de países que resolveram sua dívida pública fazendo o quê? Paga a dívida. Amanhã de manhã está aqui o dinheiro, pronto, emite o dinheiro, paga a dívida de todo mundo e vira pó e etc, etc. Então, não se pode dizer que o que aconteceu estará evitado daqui para frente. E a situação da pandemia é uma situação que pode levar eventualmente, com um país um pouco menos controlado, a uma situação como essa mesmo, não tem dúvida, né? Rodar, você levantou a mão aí, depois a Bárbara, na sequência da senha aqui. Obrigado. E foi possível, sim, ver você atrás, tá, professor Eliseu, quando você levantou para pegar o livro. Então, duas coisas que eu acho bastante interessantes na discussão, e aí eu vou trazer um pouco, não por ser auditor, mas por estar auditor, como o Ari fala, foi emitida uma circular, agora 14 de maio, que eu acho que traz dois pontos bastante interessantes que podem diminuir um pouco talvez o receio quanto à existência de estimativas do efeito do Covid. Então, em especial nesse circular, e a gente discutiu bastante, era sobre efeitos objetivos. E aí, uma das discussões que a gente teve é que, para determinado tipo de empresa, aí eu acho que cabe para o caso de reserva, constituição de reservas, os efeitos já podem ser vistos em abril de 2020. Ou seja, se você tem impactos do Covid-19, a princípio, abril de 2020 deveria ter uma redução de receita, deveria ter um impacto em algum determinado tipo de indicador que você consiga ver, e não apenas com estimativas, talvez de impairment, certas empresas tiveram ou não tiveram em março. Então, talvez algo que possa ajudá-los para diminuir os receios de constituição de reserva é ver o que aconteceu em abril, se ainda é possível no caso da empresa. E, por fim, esse assunto é de suma importância também para os auditores, porque a gente tem que lembrar que os auditores também têm responsabilidade para a avaliação da constituição, distribuição de dividendos, etc. Então, esse é um assunto que eu também acompanho, porque o caso que o Ari citou, eu vi na prática agora. Então, eu não sei se está aberto, eu não sei o que saiu, eu não sei o que aconteceu, mas eu vi essa discussão agora. Então, pode ter acontecido há 30 anos atrás, mas eu ouvi que essa discussão está tendo hoje mesmo. Eu não sei se está aberto, eu não sei se a empresa já divulgou, eu não sei o que aconteceu. Se eu não me engano, é uma empresa aberta que tem essa discussão, mas sim, está acontecendo agora esse caso, tá, Ricardo? Isso é possível realmente, porque as datas permitem isso, né? Quer dizer, se você fez um balanço, por exemplo, em 31 de dezembro e fez uma assembleia em 28 de fevereiro, você pegou quando ninguém nesse país acreditava na pandemia, quer dizer, ninguém que eu digo que sejam pessoas importantes, né? O resto todo mundo acreditava, só uma pessoa importante que não acreditava. Então, aí como ninguém acreditava na pandemia, quer dizer, os caras foram lá e decidiram para a Assembleia pagar ou recomendar ou aprovar o pagamento de dividendos. E agora, quando chega no mês de abril, que a gente começa a ter aí 1.000, 2.000, e agora já passamos de 20 mil pessoas morrendo, e tem gente esperando que chegue a 100, então, você tem exatamente uma situação que é muito parecida, né? Muito parecida com aquilo que... A diferença só é que não serão só 500, né? Que o cara pode ter um pouco mais, mas, como o Edson disse, o cara tem que pensar na operação futura da empresa, né? Na continuidade da empresa. Bárbara, você está com a mão levantada aí? Oi, bom dia, tudo bem?
Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Eu nem sei exatamente para quem que eu tenho que direcionar. Vou direcionar o Edson, assim, simplesmente para escolher alguém, né? A primeira dúvida diz respeito à reserva para contingência. Essa reserva ela é uma destinação de lucros para evitar uma perda futura. Quando eu destino esses lucros, supondo que exista caixa na companhia para esses lucros, a companhia poderia pegar esse dinheiro e usar para investir na sua operação, para continuar operando normalmente, depois ela faz só uma baixa contábil quando essa perda acontecer no futuro, ou ela é obrigada a reservar esses recursos para pagar eventual perda? Bárbara, a sua segunda pergunta era mais fácil, mas tá bom, vamos começar por essa. Na verdade, o nome é reserva, mas é reserva de lucro, né? Então, eu estou deixando de tirar caixa da companhia para entregar para o meu sócio, porque uma vez que eu faço isso, eu não consigo pegar de volta nunca mais. Então, é assim, é uma reserva de lucro para não distribuir. O que vai ficar no caixa, isso não precisa estar num depósito específico, numa conta corrente específica, muito pelo contrário, porque assim, esse caixa vai ser utilizado exatamente para tentar minimizar o efeito daquela contingência que se espera ter, né? Então, quando se fala em reserva, não está se falando em abrir uma conta corrente específica e deixar esse dinheiro lá. Não é isso, não. É reserva de lucro, é não distribuir para o sócio aquele valor. Tá bom, então. E muito obrigada. E agora vamos para a segunda pergunta, que isso é mais fácil, então fico mais tranquila, né? O artigo 202, parágrafo 4º da Lei das SA, ele menciona especificamente a possibilidade de não distribuir dividendo mínimo obrigatório. Aí a minha dúvida eu poderia reter 100% do lucro, ou melhor, não distribuir 100% do lucro com base nesse artigo, nesse parágrafo 4º, ou eu só poderia fazer isso com relação ao dividendo mínimo obrigatório e eu teria que alocar o restante do lucro líquido para outra reserva? Eu acho que ela é mais fácil porque eu estou usando o princípio do quem pode mais, pode o menos, né? Então, se é possível não distribuir o mínimo obrigatório, é possível fazer a retenção integral. A questão aqui, Bárbara, é a seguinte, como eu coloquei, aqui já são dividendos declarados, mas que serão retidos. Então, é assim, se não houve constituição de nenhuma outra reserva, e vamos imaginar, tirei os 5% da reserva legal e não tenho reserva estatutária, nem incentivos fiscais. Então, é assim, tem 95% do lucro disponível. Se ele não for alocado em nenhuma outra reserva, ele poderá ser retido por conta da reserva do 202. Mas, passado o efeito que segurou essa distribuição, tudo que tiver retido vai ter que ser distribuído. Porque isso já é dividendo declarado, só não foi pago. Por isso que é reserva especial para retenção de dividendo. O dividendo já existe, já foi deliberado, mas ele não foi pago. Se a Assembleia decidiu que ia pagar 50%, os outros 50% deixou em outras reservas, e 50% seriam distribuídos, pode-se reter tudo, todos os 50%. Você não vai distribuir nada, mas uma vez passado o fato, né, se ele efetivamente passar, isso vai ter que ser distribuído integralmente. Tá bom, então, muito obrigada. Concordam, mas essa é a leitura que eu faço. Posso só comentar? Ficaria muito esquisito. Você tem um dividendo de 100, dos quais 25 são obrigatórios. Você cria a reserva especial de 25. Então, a reserva especial tem essa característica. Ela é só para o dividendo obrigatório, do ponto de vista da lei. Enquanto que a reserva para contingência abrange tudo. Essa é a vantagem da contingência. Acho que seria absolutamente incoerente. Você diz, olha, o dividendo obrigatório não vou pagar só alguma coisa do excedente. Isso não tem a mínima lógica. Exatamente. Bom, queria então passar a palavra agora para o Guilherme, para a gente passar para o nosso
nosso próximo tema, que é as atualizações a respeito do IFRS 16 e também para discutir a questão de contratos onerosos. Guilhermo. Pois não, obrigado pelo convite. Deixa eu ver se a gente precisa de uma IFRS dos aplicativos de comunicação, né? Porque agora cada um é um jeito para subir as apresentações. Vamos ver se eu consigo botar a minha apresentação para rodar aqui. Acho que sim. Espero que estejam todos vendo uma apresentação aí de Covid, IFRS 16 e 37, certo? Eric, você está enxergando? Chegou aqui agora. Legal. Então, tá bom. Então, obrigado de novo aí pelo convite. Enfim, sempre as discussões do GDEC são muito interessantes. E eu, pelo menos, das vezes que eu estive, nunca vi um público tão grande. Acabei de olhar, agora há pouco tinha mais de 70 pessoas logadas. Como não pode deixar de ser, enfim, como membro do CPC, esclarecer que tudo que eu disser aqui, as bobagens que eu disser aqui, são de minha inteira responsabilidade. O CPC, quando se pronuncia, o faz através de um devido processo com um voto de 12 pessoas, então eu sou apenas um 12avos dessa história, jamais poderia falar em nome do CPC. A provocação que me foi feita no sentido de discutir Covid-19 ainda, né, na esteira dos impactos e reflexos que a contabilidade pode ter a partir da pandemia foram dois, ou seja, primeiro, o que está acontecendo e é iminente, nós estamos há poucos dias de mudança dentro da norma para o tratamento de contratos de arrendamento, e o segundo tópico, não tem direta relação, mas às vezes tem até alguma interação, falar de contratos onerosos ou contratos executórios com caráter oneroso dentro deste cenário. Então, com relação aos arrendamentos, né, ou seja, bom, nós já sabemos desde 1º de janeiro de 2019, a gente trouxe para dentro das demonstrações financeiras, particularmente o balanço patrimonial, os contratos, aqueles contratos que antigamente chamávamos de arrendamento operacional, ou mesmo o que a gente chamava de qualquer outra coisa, de aluguel, enfim, mas enfim, contratos que dão o direito de uso de um determinado ativo e têm como obrigação uma contraprestação, na medida em que determinadas condições estejam presentes, esse contrato que não estavam eventualmente dentro do balanço vieram na forma de um direito de uso, ou seja, um ativo e um passivo financeiro. E dentro desta norma, né, que trouxe impactos bem substanciais, certamente foi objeto de mais de uma reunião e discussão aqui no GDEC, efeitos bem substanciais para alguns segmentos em particular, varejo, transporte, óleo e gás, enfim, ele tem lá uma cláusula, né, um parágrafo, um conjunto de parágrafos que fala sobre a possibilidade de modificação do contrato, que é o primeiro bullet aí desse slide, ou seja, a definição do que é uma modificação do arrendamento é a alteração que modifica o alcance desse contrato, quer seja na contraprestação, ou seja, altera o alcance ou a contraprestação, ou os dois, de coisas que não estavam originalmente previstas, né? Termos que não tinham sido originalmente previstos. Então, enfim, acrescentar ou rescindir o direito de usar um ou mais ativos, enfim, prorrogar, reduzir prazo, essas coisas. Quando essa modificação não representar um contrato por separado, tem algumas situações em que a modificação é vista pela norma como um contrato por separado, por exemplo, se amplia o escopo, eu tinha um contrato para aluguel de uma frota de 1.000 carros, e eventualmente isso se modificou no escopo e já não são mais 1.000, são 2.000 ou qualquer coisa assim, então é um contrato por separado. A modificação que seja, por exemplo, de modificação dos valores, enfim, ela requer a remensuração do passivo, e a parte mais dolorosa, ou seja, a parte que conecta com o ponto que nós estamos discutindo aqui, de um momento, né, de pandemia e com todas as implicações que já foram, inclusive, mencionadas, de problemas de caixa, disponibilidade, até mesmo continuidade, é que essa remensuração, que pode parecer algo trivial, requer, entre outras coisas, a revisão, né, a atualização da taxa de desconto. Isso é particularmente doloroso, que você teria que trazer para parâmetros atuais, 2020, buscar aquela taxa que geralmente não é explícita no contrato, é uma taxa implícita. Então, para empresas de varejo, que podem ter, no caso, sei lá, Brasil, empresas que têm mais de 1.000 contratos de arrendamento, e tem que estimar qual é o custo do dinheiro, o custo incremental do dinheiro naquelas condições, ou seja, com um ativo dado em garantia, porque, no final das contas, um contrato de aluguel é visto justamente como uma espécie de
de empréstimo, entre aspas, de um direito de uso cujo a própria garantia é o ativo, ou seja, você para de pagar o aluguel, em última instância você perderá o direito de utilizar aquele ativo. Isso não é fácil, encontrar essa taxa é trabalhoso, requer muito julgamento, e aí, evidentemente, dentro do cenário da pandemia, ou seja, vamos pensar a partir de início de março, uma série de alterações ou renegociações contratuais começaram a acontecer, então, desde reduções pontuais no tempo, perdões, descontos, diferimentos, ou seja, não te pago por 3 meses e aumento o pagamento para frente, enfim, alterações que poderiam, ou seja, primeiro, começaram a acontecer renegociações, a primeira coisa que a norma exige, ou que gatilha, é que você avalie se isto cabe naquela definição que vimos no slide anterior de uma modificação contratual. Isso já requer um esforço. E se couber, né, encaixar no sapato da modificação contratual, requer a remensuração, inclusive com a reestimativa do custo incremental do dinheiro em condições semelhantes, para poder fazer o desconto ao valor presente dos valores futuros, uma trabalheira imensa, num momento que não podia ser mais inoportuno, certo? Ou seja, um momento que é absolutamente inadequado para tudo isso. Então, obviamente, diferentes participantes do mercado bateram a porta do IASB no sentido de pedir, né, uma liberação, um auxílio no sentido de simplificar essa exigência, ainda que seja pontualmente. O IASB reagiu rapidamente, ou seja, está aí emitido esse exposure draft, essa minuta de amendment, né, de emenda da norma, em abril de 2020, num período de audiência curtíssimo de 14 dias, propondo uma solução, ou seja, inserir o que se chama lá no ambiente normativo das IFRS um expediente prático, uma isenção, uma exceção, né, opcional, que permite que você nem precise avaliar se a sua negociação é ou não uma modificação, o que, obviamente, tem como consequência não precisar, caso viesse a ser classificada como modificação contratual, não te requer fazer a remensuração que eu acabei de classificar como dolorosa. Obviamente, isso vai se aplicar somente para negociações que ocorram como consequência direta da pandemia. É claro que essa associação, ela é uma associação que para quem está de fora, talvez ela seja não direta, no sentido de que, enfim, a gente não vai ter a evidência, mas se presume que, enfim, se você é uma cadeia de varejo e está renegociando seus aluguéis nesse momento, ou pedindo algum tipo de concessão, que é o termo que se faz em inglês, e que certamente aliás, vamos ter essa discussão no CPC logo mais na reunião de início de junho, que a gente provavelmente, para trazer esta norma para o cenário brasileiro, acho que a última palavra que a gente vai poder usar é concessão, para não misturar com outras coisas, né? Mas, então, a condição para que este benefício, vamos chamar assim, ou este expediente prático que alivia a aplicação da norma seja possível de ser aplicada, é que essa mudança nos pagamentos resulte num novo fluxo de contraprestação, numa nova contraprestação revisada que seja substancialmente igual ou menor do que aquela que você tinha antes da pandemia, e que isso tenha o horizonte no qual eu estou olhando as alterações de pagamento se encerre dentro de 2020. Isso está sublinhado como em azul aí no slide, porque essa é uma das coisas que talvez venha a mudar, ou seja, nós tivemos, apesar de um curtíssimo período de audiência pública dessa norma, dessa alteração de norma, perdão, pelas óbvias razões da urgência que o assunto traz, 110 manifestações por escrito, 110 cartas, várias do Brasil, inclusive CPC e outros, e já houve, então, uma reunião extraordinária do IASB no dia 15/5, e uma das coisas que o IASB votou favoravelmente, acho que teve só uma abstenção, os demais membros todos votaram favoravelmente, em estender esse horizonte de possíveis alterações nos pagamentos para um montante total substancialmente igual ou menor, até 30/6, ou seja, um período de 12 meses aproximadamente,
que esta norma deverá ser aprovada agora no começo de junho, né? Nós estamos no final de maio, a reunião, no fim agora de maio, valendo a partir de 1º de junho, então até 30 de junho, aproximadamente um ano, um pouco mais de um ano, na verdade. Então, essa é a reação que o IASB deu. Nós estamos, então, à beira disso, ou seja, insisto, essa norma deve ser promulgada agora, logo mais, nos próximos dias, ainda dentro de maio. Nós, no CPC, vamos ter que, evidentemente, correr também para poder trazê-la, né, recepcioná-la no cenário brasileiro com a agilidade possível para que possa também ser aplicada no cenário brasileiro, com um expediente prático que permite essa exceção na aplicação da regra de modificação de contratos. O segundo assunto tem, talvez, dentro ali daquela lista, o Edson até colocou, dos assuntos que a gente vai discutindo tipicamente dentro de um cenário como esse. A gente fala de impairment, fala de perdas esperadas com crédito de liquidação duvidosa, fala até de contingências, enfim, mas algo que foi aventado, né? Será que nós teríamos, eventualmente, problemas dentro do que possam ser os tais dos contratos executórios, ou seja, contratos que nenhuma das duas partes cumpriu ou ambas as partes já cumpriram parcialmente e igualmente as suas obrigações? Então, sei lá, 2 exemplos bem triviais que a gente costuma dar em sala de aula de contrato executório: um pedido de compra, ou seja, eu pedi, mas não recebi e também não paguei. Então, as duas partes igualmente não cumpriram. Aquilo tem, evidentemente, um caráter de compromisso e fluxo potencial ou benefício potencial futuro, mas como eles estão igualmente não performados, né, para usar um anglicismo, eles ficam fora da contabilidade, tipicamente ficam fora da contabilidade, ou até estão, mas a gente não vê, é como se você tivesse um ativo e um passivo juntos, né, sendo mostrados de maneira líquida. Então, o contrato executório, tipicamente, ele não é enxergado, ele não é capturado, ele não é visível a olho nu, digamos assim, nas demonstrações financeiras, justamente porque ele contempla ativos e passivos de igual montante, vamos dizer assim, e que são indissociáveis, e, portanto, ficam escondidinhos, invisíveis lá no balanço patrimonial. Mas a norma IAS 37, que, aliás, quando foi escrita, era muito antes dessa visão que eu acabei de dar de contrato executório, que está na estrutura conceitual mais recente, que entrou em vigor faz poucos meses atrás, 1º de janeiro de 2020, já falava numa condição em que um contrato executório sairia, né, emergiria desse lugar invisível e teria que aparecer nas demonstrações financeiras, é quando ele se transformar num contrato oneroso. E aí a definição de contrato oneroso é aquela que, apesar de eu estar igualmente não performado, o que o futuro me reserva, e eu já sei hoje, é um volume de custos inevitáveis na satisfação do contrato, das obrigações do contrato, que é maior do que os benefícios que aquele contrato poderá me trazer, né? Então, se a entidade tiver um contrato executório que ficou oneroso, ou seja, que dentro da sua perspectiva de custos e benefícios, os custos começaram a superar os benefícios, eu deveria constituir uma provisão, não sem antes olhar se eu tenho ativos dedicados a esse contrato, situação na qual esses ativos precisam ser o primeiro da fila a receber o olhar de potencial perda. Se precisar ainda mais, né, se você zerar o valor de um ativo dedicado e ainda sobrar perda, né, sobrar custo inevitável acima de benefício econômico, então você deveria constituir uma provisão para este contrato oneroso. Se não houver ativo dedicado, então é diretamente uma provisão desse diferencial, né, de custos e benefícios. E aí, então, tem a ideia, né, a norma nos dá ainda um pouquinho mais de informação no sentido de dizer, olha, você vai, na verdade, contabilizar, você vai refletir um contrato oneroso pelo menor de 2 valores, ou seja, ou o custo de cumprir esse contrato, que é justamente esse diferencial de custo inevitável. Aliás, não fala de diferencial, essa já é uma certa interpretação, que, enfim, a onerosidade é o diferencial, é o gap de custo que supera benefício.
ou, se for menor, o custo de compensar ou pagar uma penalidade pela extinção do contrato. Ora, se você fez um pedido para um fornecedor qualquer e cancelar esse pedido tem zero penalidade, então esse é o menor dos números, não há que se falar em contabilizar um contrato oneroso. Agora, se existir uma penalidade, então você tem que fazer o cálculo dos custos inevitáveis vis-à-vis os benefícios econômicos, olha para esse número, olha para a penalidade e reconhece no passivo o menor dos dois. É isso que diz a norma. Então, a gente pensou aqui em alguns exemplos que talvez possam ajudar a encarar essa realidade que não é muito frequente, né? Ou seja, eu acho que só vi contrato oneroso, de fato, em exercícios educacionais. Fiquei, então, pensando em alguma coisa um pouco mais realista do que possa ser um contrato oneroso, e me ocorreu, por exemplo, uma usina com uma turbina acionada por energia térmica, que produz energia elétrica, que tenha lá um contrato de take or pay de gás natural, né? Então, o contrato estipula lá um determinado volume mensal de gás, a um determinado preço, que aqui vamos assumir que seja fixo só para simplificar, que é o que se utiliza na turbina. E esse volume está fixado, ou seja, eu tenho comprar ou comprar, mesmo que eu não queira receber, ainda assim eu vou pagar. Essa é um pouco a característica do take or pay. E esses volumes e preços do que você vende foram altamente afetados a partir de agora na ocorrência da Covid. Então, a primeira ação neste caso eu estou falando de contrato de gás natural, mas o gás natural é para queimar, girar uma turbina que gera energia, que é o que eu vendo. Então, me parece que existe aqui um ativo associado, indissociável do gás, que é a própria turbina. Então, o primeiro ponto, né, o ponto de partida para analisar esta questão do contrato oneroso é olhar para a capacidade de realização ou a necessidade de redução a um valor recuperável da própria turbina, na qual a gente vai, como turbina dificilmente tem um mercado ativo que a gente possa ver o seu valor de comercialização diretamente, vamos terminar fazendo uma análise por fluxos de caixa descontado, vendo qual é o caixa livre que essa turbina gera, e os gastos com o contrato de take or pay já vão fazer parte das saídas de caixa que este fluxo de caixa descontado terá. Por isso que não faz sentido contabilizar o impairment da turbina e uma provisão para o contrato oneroso, porque eu estaria contando duas vezes a tragédia, né? Já basta uma tragédia grande, ainda mais contabilizá-la duas vezes, certamente não faz o menor sentido. Só vai acontecer, e pode acontecer, eu espero que não, mas enfim, pode acontecer, que se o ativo for reduzido a zero e eu ainda tenho, vamos chamar assim, perdas estimadas, né? Ou seja, custos inevitáveis superiores aos benefícios esperados, aí sim uma provisão desse excedente que o impairment não conseguiu captar, porque o valor do ativo já acabou, seria reconhecido. Então, esse foi o primeiro exemplo no qual a gente imaginou um ativo associado e que deveria inicialmente receber o impacto. Pensando em alguma coisa em que talvez não tenha um ativo, então pensando que você é uma revendedora de mercadorias, que tem lá um pedido de compra firme, que tem inclusive penalidades, enfim, então você compra lá um determinado volume X de unidades a um determinado preço fixo Y antes da pandemia, num pedido firme, enfim, formal, que tem inclusive penalidades. E, obviamente, na emergência da pandemia, você sofre uma redução de demanda desse produto e uma redução, obviamente, do preço, né, do preço de venda, que passa a ficar abaixo do próprio preço de custo daquele contrato que você tinha estabelecido previamente um determinado preço de compra. Vamos imaginar, justamente para não cair no mesmo caso do exemplo 1, que essa revendedora tem ativos antigos que já estão fortemente depreciados, com valor valor líquido contábil próximo de zero, que seja desprezível. Então, bom, dois cenários. Bom, você já recebeu a mercadoria, né? Então, em primeiro lugar, não é um contrato executório, certo? Ou seja, ainda me falta pagar, mas uma parte já cumpriu, né? A outra parte, né? O fornecedor já cumpriu, não é contrato executório, mas a resposta para isso está razoavelmente clara, já numa norma que é secular no mundo IASB, e para nós no Brasil também, e provavelmente em muitos lugares do mundo, a ideia é de que, enfim, o estoque se reconhece por
pelo valor de custo, desde que não seja superior ao valor de mercado. Então, vale a regrinha secular de custo ao mercado dos dois o menor. Você, no caso, como o preço de venda passou a ficar abaixo do custo de compra, você teria que reconhecer uma redução do ativo e, por consequência, uma perda desse diferencial entre o preço de venda e o preço de compra. Indo para o lado direito dessa tabela, eu não recebi. Então, o contrato está não performado, é um contrato firme, é um contrato que tem penalidades para ser cancelado, e eu estou nessa situação. Que se eu receber, eu recebo uma mercadoria que eu não consigo vender com margem positiva, e se eu cancelar, eu tenho que pagar uma certa penalidade. Então, aí sim, acho que cabe claramente o caso do que está previsto na norma e sem a contaminação de outros ativos, porque eu dei aqui, forcei o exemplo para não ter nenhum outro ativo correlato a este contrato, a este pedido firme. Então, a provisão, neste caso, será, porque não tem ativo para a gente baixar, não tem estoque para fazer, então agora a gente muda de lado do balanço e falamos de um passivo que será o menor entre a indenização ou penalidade que eventualmente está estipulada nesse contrato, ou exatamente essa mesma equação, né, de preço de venda menos preço de compra, mas enfim, acabei indo para o final, mas preço de venda menos preço de compra multiplicado pela quantidade. Então, esses são os dois exemplos que me ocorreram, enfim, agradeço a oportunidade e fico, obviamente, à disposição para a gente discutir se tiver alguma questão que possa provocar discussões. Obrigado a todos. Obrigado, Guilherme. Já estou vendo uma mãozinha aqui do Edson. Eu queria, na verdade, colocar para o Guilherme uma dúvida que eu tenho. Inclusive, Sérgio da Brasca, ontem a gente conversando sobre isso me ocorreu também. Guilherme, se eu faço, que está muito comum você fazer a renegociação de contrato de aluguel, né? Aliás, naquele plano de contingência era tributo, que você deixa de pagar, trabalhador que você vai tentar renegociar depois que o MP ficou melhor, e entre os fornecedores, o primeiro que eu vi, assim, no ranking, né, se a gente pudesse fazer um ranking, era o aluguel, porque é um fornecedor de capital, né? Então, você fala assim, bom, ele não vai me tirar daqui amanhã, ele é um cara que tem dinheiro, por isso que eu estou alugando, né? Ele tem esse capital. Então, houve até essa posição privilegiada de renegociar contratos de aluguel. Agora, se eu faço uma contratação de aluguel, no seguinte sentido, inclusive eu vi uma empresa fazendo isso, que administra galpões. O locador, né? Mas aí eu quero ver o lado do locatário. O locador falou, ok, você deixa de recolher esses 3 meses, mas nos 7 meses que restarem, nos 6, 7 meses que restarem até o fim do ano, nós vamos dividir isso aqui e você vai me pagar. Ok. Então, na prática, o que aconteceu? O que eu tinha que pagar durante o ano, eu paguei, mas não paguei dentro daquele fluxo que eu esperava, mas eu paguei. Isso seria o suficiente, vamos imaginar, deixando de lado a proposta do IASB, tá? Por enquanto, tanto é que nem está oficializada ainda, mas deixando de lado. Num caso normal, seria o caso de modificação do contrato? Mesmo assim, eu teria que fazer ajuste no contrato? Ou eu poderia dizer que isso é irrelevante, já que o valor que eu tinha que pagar esse ano eu paguei, embora o fluxo tenha sido diferente? O julgamento da modificação ele é danado. Eu diria que tem um risco, sim, de ser considerado como modificação. Eu não tenho uma resposta terminal para isso, Edson. E acho que é justamente evitar este assunto que foi a decisão do IASB. Eu sei que você quis deixá-la de lado, mas eu diria que tem... Se eu olho para 3, você diz assim, o ano acabou, mas o contrato, se ele é um contrato, sei lá, de 10, 15 anos, enfim, vamos pensar pelo menos 10 anos de duração,
talvez a gente possa pensar que, enfim, a postergação, né, o diferimento de 3 meses não seja algo suficientemente relevante que possa, ou deva, ou mereça a reconsideração da taxa de desconto, porque é isso que a modificação fundamentalmente pode estar querendo capturar, é uma mudança nas condições tais dessa disponibilização de capital que mereça ser toda reposicionada, porque muda dali para frente. Se você altera a taxa de desconto, muda a distribuição entre o que é despesa financeira desse negócio, o que é principal, o que é depreciação, você vai alterar passivo e ativo. Então, a ideia da norma é boa, né? Ou seja, se você teve uma mudança substancial na condição desse funding, desse capital disponibilizado, que isso seja reestimado. Talvez 3 meses, dependendo do tamanho do contrato, no sentido de quanto tempo mais pela frente está por vir, talvez não. Mas eu acho que é uma questão que requer um julgamento, que aí sim entra, eu boto o Yasmin e falo assim, esquece isso por enquanto, ou seja, agora a gente vai considerar que isso não é modificação. Mas a resposta é sim e não, depende um pouco do contrato, talvez sim, se esse contrato já estiver mais próximo do seu fim, se ele tiver, ou se essa alteração está refletindo de fato uma mudança substancial nos termos desse capital disponibilizado. Sei que a resposta não foi muito assertiva, mas enfim. Não, foi ótima. Imagina, não foi muito assertiva. Alexandro levantou a mão aí também? Bom dia a todos. Eu gostaria de contribuir aí com a resposta do professor Guilherme, né? Porque de forma prática, assim, né, o varejo está se debruçando, né, em contratos, negociações aí para fazer frente, né, a essa redução de venda, né? Então, por mais que a gente está tendo todo o cuidado aí também de colaborar com toda a nossa cadeia de fornecedores, mas a gente entende dentro do limite, né, a gente conseguir também alguma contrapartida, né? Então, isso tem sido os esforços aí das áreas, olhando esses contratos mais relevantes, né? E quando nós montamos a nossa política, por exemplo, de arrendamento ano passado, a gente já previu também, né, que poderia acontecer, claro que numa magnitude muito menor, mas a gente previu que descontos, né, em negociações, elas fazem parte do dia a dia, né, de um cenário normal, né? Então a gente já previa que coisas como essa poderiam acontecer, né? E quando nós estávamos lá montando, né, toda essa política interna, né, sobre os nossos critérios lá de remensuração, e também até olhando, né, essa questão de renovatórias de contratos, nós já previmos, né, que poderia acontecer coisas assim e que às vezes não seria relevante, né, para todo e qualquer desconto eu fazer uma remensuração de contratos, né, porque isso acontece com muita frequência, é muito dinâmico, às vezes é feita a negociação, mas o aditivo ainda ele está tramitando, né? Então, assim, é difícil de, às vezes, num desconto negociado, tu ter todas as informações capturadas naquele momento para te fazer a remensuração propriamente dito, né? Então, quando a gente se debruçou também nessa complexidade operacional, a gente fez esse julgamento, né? De que nós iríamos avaliar a relevância, né? Quando esses descontos, eles fossem descontos, que eles fossem de longo prazo, né? Fossem valores materiais, aí sim, nós teremos que pegar os aditivos, né, fazer todas o levantamento documental para fazer a correta remensuração, né? Quando agora que a gente está se debruçando principalmente mais no segundo trimestre, onde tivemos mais operações, né, de shoppings fechados a partir de abril, basicamente, nós estamos realmente, né, se deparando com situações de renegociações de 2, 3 meses, e para contratos, como o professor falou, de 10 anos, né? Então, eu pegar e fazer uma remensuração, né, de um desconto de 2 meses, né, para um contrato de 10 anos, capturando taxas, né, totalmente fora da curva neste momento, né? Então, eu acho que a linha realmente é essa, né, que as empresas, pelo menos nós, estamos avaliando, né?
que é realmente o quão material é isso, frente ao prazo do contrato, frente ao cenário atual, né? Também contribuímos aí com a emenda do FRS e do IASB, trazendo sugestões práticas nesse sentido, né? Até porque também deslocar esse desconto, né, que faria muito sentido ele estar compondo, né, no resultado frente à redução de vendas, né? E diluir ele num prazo de 10 anos também não parece fazer muito sentido, né? Então, eu concordo aí com a colocação do professor. Queria só fazer um comentário em cima do que o Alexandre falou, que a gente, esses momentos de crise, a gente tem percebido que a quantidade de normas que, na verdade, não fazem muito sentido, né? Uma coisa, assim, fazem sentido nas condições normais de temperatura e pressão, e que quando você acaba estressando os cenários, uma série de coisas que acabam parecendo não fazer sentido e a gente deveria ter, o Guilherme estava pedindo lá um IFRS para as tecnologias, a gente devia ter um IFRS específico para situações de crise, né? Será que, como é que ficaria você poder fazer mais true and fair overrides em cima dessas normas que não parecem fazer sentido? Será que faz sentido a gente ficar esperando o ente emissor de normas ajustar as coisas em situações de crise? Quer dizer, a gente está vendo aí um ajuste num caso do IFRS 16, mas existem outras situações também que podem, né? Então, será que existe uma maneira da gente contornar essas situações que, quando está estressado o cenário, a gente percebe que as normas podem, às vezes, mais atrapalhar do que ajudar? Ontem mesmo a gente estava olhando uma situação bastante típica disso daí, né, pai? De que a norma, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. É isso aí. Por isso que eu gosto daquele salvo-conduto de que, se a norma atrapalha, não use. Só tem um problema, viu, Edson? Precisa fazer os auditores aceitarem isso. Desculpe se tem auditor aí, mas olha, a CVM já cansou de dizer que isso é um instrumento válido. Inclusive, no ofício circular, tratando exatamente do IFRS 16 deste ano, ela lembra do assunto, ela aceita, mas está difícil alguém, mesmo que com um justo pedido, me desculpe os auditores, conseguir ultrapassar essa barreira. Acho que depois dessa o Rodar saiu da sala. Em vez de você sair da sala, saio eu. Vocês estão vendo só como é que a gente faz quarentena aqui na nossa família? É tudo mentira, tá todo mundo aqui na mesma festa. Vai sair daqui, nós vamos fazer um churrasco, tá vindo um busão lá da cidade para confraternizar. Não, pode falar. Mais comentários? Pois é, o que eu ia falar é que o IFRS 16, então, tá fácil. Não, e só com relação a contrato oneroso, né? Uma questão interessante é que advogado, quando lê contrato oneroso, o contrário disso é contrato gratuito, né? E aí não é exatamente isso, é quando tem lá indenização. Então, a gente tem que tomar cuidado quando lê os CPCs, né? Tem que fazer essa tradução também. Aliás, Edson, a expressão como mais no direito desse tipo de contrato? É contrato a executar aqui do Brasil que se utiliza?
O contrato não, na verdade, não. É assim, é a cláusula penal que a gente tem, né? Isso não o contrato é um contrato que está sendo executado. Agora, se você deixar de executar, você tem uma punição, né? É a cláusula penal. Mas não tem um nome para o contrato. Paulo, você queria falar? Não, sim, eu ainda tenho um pouquinho do vírus do auditorês, né? E eu visitei uma empresa ano passado sobre o FRS 16, né? Então eu cheguei lá e perguntei: vocês querem um parecer específico sobre a adoção disso? É isso mesmo. Eu falei, não, tudo bem, mas eu tenho que ir aí fazer algumas perguntas para ver assim como vocês estão, para enfim eu fazer meu trabalho, né? Então eu fui lá e comecei a fazer um checklist, né? Você tem um inventário de contratos? Estamos fazendo. Olha, você tem algum ativo aqui que claramente está sujeito e você acha que vai ter algum problema? Temos vários. Quais são? Num prédio A tem uma máquina feita somente para nós. Estamos pagando o aluguel, né? Tá. Falei, e onde é que está esse contrato? Esse contrato tem que levantar. Bom, enfim, eu levantei diversas dúvidas, né? E aí eu não fui selecionada para fazer o contrato. Qual que foi a minha ideia? A pessoa viu que ele estava bastante deficiente, né? Então, primeiro ele voltou, ajeitou a casa para depois fazer o trabalho, entendeu? Então, o moral da história. Eu estudei a norma, até falei com o nosso amigo argentino, Brownback, deve estar por aí, né? Mas o que eu mais senti de dificuldade foi os problemas antes de fazer o trabalho. Era isso. Eu falo, o Guilherme é um dos mais frescos brasileiros. Desculpa. Ele é um dos mais novos brasileiros. Ele acaba de se naturalizar brasileiro, viu? Correto, Eliseu. Só não consegui tirar meu RG ainda porque está tudo fechado. Tá certo. E logo tirará o CRC também, né, Guilherme? Também estou estudando graduação em contabilidade. Estou aprendendo a debitar e creditar. Guilherme, se você quiser, se você quiser, eu posso emprestar o meu RG para você, tá? Eu não faço questão nenhuma de tê-lo, tá? Tá bom, obrigado, Ari. Alexandre estava levantando a mão aqui, mas já abaixou, não sei se estava pedindo a mão, se foi algum... Sim, não, eu queria só aproveitar a provocação aí do professor Eliseu, né, de utilizarmos o CPC 26, né, então, para quando a norma entra realmente em conflito, né, e realmente a gente teve uma discussão muito acirrada o ano passado com os auditores, né, frente ao IFRS 16, né? E eu acho que é muito importante, assim, né, as companhias, né, se posicionar, porque senão a gente nunca vai fazer valer isso, né? Porque, assim, a gente teve um desgaste muito forte, mas, assim, a gente manteve a nossa posição de política contábil, né, e utilizamos o CPC 26, e nós defendemos a política que nós entendíamos ser mais adequada, né, no caso da taxa real, né, tivemos aí discussões na CVM, no próprio CPC, né, a gente pôde apresentar junto com a Brasca, e assim, teve bastante dificuldade, mas assim, eu acho que sempre quando tem bons argumentos, a gente consegue também mostrar uma política consistente, olhar para o negócio, tentando mostrar por que faz sentido aquilo, né? A gente consegue. Então, na época, a gente tinha uma auditoria que agora a gente já fez rodízio no primeiro trimestre, né? E aí ficou aquela situação assim, pô, mas será que agora eu vou conseguir convencer o segundo, né? Então, assim, graças a Deus, divulgamos ontem nossas informações do primeiro trimestre, já com um novo auditor, mantendo a nossa política, né? Mantendo a nossa sustentação, né? Utilizando aí o que está previsto no CPC 26 e sustentando a política contábil da companhia, que também agora ficou embasada pelo ofício da CVM também, dando essa deliberalidade para a administração, né? Então, eu acho que assim, é difícil, mas é uma coisa que a gente precisa construir, né?
junto, né? Eu acho que tem que tem que vestir o chapéu do auditor, sim, em determinados momentos, mas a companhia também, né? Precisa mostrar a importância que determinadas decisões têm para o negócio, né? A relevância para o negócio, e o auditor também precisa entender isso. Eu acho que é uma construção, né? Que a gente precisa fazer aí para a gente avançar nesse sentido, né? Posso comentar? É só parabenizar o Alexandre, que realmente eles fizeram aquilo que ele disse, um true and fair override, mas os auditores, até onde eu saiba, aceitaram porque não era material o efeito. Tá certo, Alexandre? Foi isso mesmo ou não? E a CVM tinha essa declaração, né? Reforçou essa declaração no seu ofício circular. Então, realmente, acabou saindo. Quem sabe seja o começo de uma nova era. Eu acredito que sim. Na verdade, assim, né, do ponto de vista de divulgação, né, a gente apresenta em nota explicativa, até porque o ofício da CVM previu isso, né, qual que seriam os efeitos, né, utilizando a taxa que na ocasião era recomendada pelo IBRACON, que no entendimento deles era o reflexo da norma. Mas assim, internamente, né, em papéis de trabalhos internos, eles aceitam utilizando essa premissa, né, de que não é material, né? Mas assim, isso é um julgamento interno deles que acaba não vindo, né, nem para o relatório de auditoria e nem para as demonstrações, né? Se puder explicar um pouquinho, análise de materialidade para o auditor, normalmente tem dois aspectos, o qualitativo e o quantitativo, né? Então, eles fazem sempre essas duas avaliações, né? O quantitativo diz respeito ao efeito que tem sobre a conta, ou sobre o ativo, ou sobre o patrimônio, ou sobre a receita bruta. Quando é normalmente abaixo de 5% ou 10%, dependendo das regras de contabilidade, ele, pelo aspecto quantitativo, é imaterial. O qualitativo aí aí que requer mais julgamento, né? Mas juntando os dois é que fecha a materialidade. Só para explicar. Então, tem uma lógica, isso não é só o julgamento profissional dele, são esses dois componentes. Tá? Maravilha. Professor Eliseu, ajuda o Eric com o mudo. Eu estava vendo aqui se nós temos mais alguma mãozinha levantada, aparentemente não. Então, como aí um último comentário, eu queria pedir para o Ari dar uma levantadinha assim, ó. Só fazer um pouquinho assim, Ari. Aí, obrigado. Para fecharmos com chave de ouro a reunião de hoje, né? Para não... Aliás, estamos todos com saudades, né, Ari? Ô, Eric, deixa eu falar com você. É óbvio, eu só uso camisa do Corinthians em casa por um motivo muito simples, eu não tenho outro tipo de camisa. E para dizer a verdade é o seguinte, eu nunca comprei nenhuma, mas como o pessoal sabe que eu gosto e eu uso, então nos meus aniversários, essas coisas, todo mundo me dá a camisa do Corinthians, eu acabo usando todas elas e não faço nenhum sacrifício por isso não, eu faço com prazer. O Edson, você está ouvindo? Principalmente agora que a gente não tem risco de cair para a segunda divisão da Série do Paulista, entendeu? Então, isso Érica, a Ana Breta... A Ana está pedindo a palavra? Então, vocês estão me ouvindo, gente? Porque eu estava achando Sim. Que eu estava tentando falar e não conseguia... Não, mas eu queria fazer um comentário, porque muito se fala do arrendatário e como que os contratos de arrendamento estão prejudicando essa parte do arrendatário. Entretanto, com essa pandemia toda, o que a gente ocorreu, o que nós observamos é uma mudança de hábitos.
Então, muitas empresas que estão trabalhando em home vão continuar trabalhando em home, principalmente as de tecnologia. Meu filho mesmo, ele trabalha numa empresa com desenvolvimento de banco de dados para sites e tudo mais, e assim, a empresa colocou eles para trabalhar em home e já sinalizou o seguinte, agora vai ser home para sempre. Então, assim, qual que é o ponto que a gente começa a observar, né? Aquela empresa XP também de investimentos sinalizou que vai ficar em home, e de repente vai ficar em home sempre. Muita gente de tecnologia vai ficar em home sempre. Então, do lado de arrendador, eles vão perder muitas receitas. Esse pessoal do coworking, por exemplo, então eles vão ter um impacto grande, porque assim, vai passar a pandemia, mas aí o que se foi notado? Que é muito produtivo também trabalhar em casa, principalmente dependendo do setor, né? Então, esse pessoal vai sofrer um baque, talvez vai ter que reaprender, né? Esse pessoal dono de coworking, né? Ontem mesmo a gente teve uma reunião lá na Brasca, né, Edson? E teve um rapaz especialista em desenvolvimento de ambientes saudáveis para o trabalho e tudo mais, e aí ele estava dizendo que o coworking, o maior perigo do coworking, desses lugares de coworking, é o ar-condicionado, entendeu? Então, as pessoas vão começar a evitar esse tipo de, né, esse tipo de ambiente. Então, tudo isso culmina o quê? Que o arrendador ele vai sofrer uma queda. Esses dias também eu estava vendo uma pesquisa, mais de 600 mil lojas entraram no mundo da internet com lojas virtuais, estão continuando vendendo virtualmente, né? Então, de repente, pode ocorrer de reduzir, né, também instalações físicas e tudo mais. Então, assim, o ponto do arrendador, eu acho que ele vai ser muito afetado, né? Vai ser bastante afetado. E um outro ponto também, até que o professor Ariovaldo falou, mas isso aí na fala do Edson lá, ele terminou a fala dele falando, olha, de repente tem que fazer uma avaliação da questão de continuidade. Essa questão da continuidade é interessante, né? Porque se você pensar em termos de continuidade operacional, por exemplo, antes da pandemia já tinha empresa que estava um pouco já com prejuízo e tudo mais, né? Com a pandemia pode ter sido um golpe muito grande, né? A pessoa já não estava bem, né? Por exemplo, se a pessoa não estava bem, a empresa não estava bem, sofreu um golpe desse, e como é que fica a continuidade, né? Ou mesmo as empresas grandes, que já têm um caixa mais forte, conseguem suportar os prejuízos ocasionados pela pandemia, e aí vem um outro ponto importante, mas como é que fica a tua continuidade daqui para frente? Né? E como é que fica essa situação? Por exemplo, o pessoal do que são os arrendadores, né? É impressionante, eu fiquei falando, nossa, eles vão ser muito prejudicados. E às vezes a gente tem até, você, meu Edson, estava falando até desses títulos mobiliários ligados a essas construções, muita gente vende, e aí, como é que vai ficar esses títulos mobiliários, né? Porque você emite contando que aquela construção de 15, 20 anos vai render muito, mas na verdade, o povo que está ali, muitas vezes é coworking que tem isso, também eles não vão voltar para aquela, né, para isso. Eles notaram que é mais vantajoso, realmente é muito menos custoso trabalhar em home. Tá? Então, assim, essa avaliação da continuidade, que eu percebi que foi o professor Ariovaldo que comentou aí, eu achei bem interessante, porque eu acho que a gente tem que começar a divulgar até a avaliação da nossa continuidade. Olha assim, o que você vai fazer, seja, não importa a operação da empresa, algumas mais, outras menos, mas o que você vai fazer para garantir a sua continuidade, né? Como é que vai ficar daqui para frente, né? Eu acho que o pessoal de auditoria, eles devem estar pedindo essas avaliações da continuidade, porque se houver problema de continuidade por conta dessa perda toda que teve em decorrência dessa pandemia, talvez tenha que republicar balança, valor justo, entendeu? Tem que tomar alguma outra medida, se a pessoa não consegue realmente provar que ela vai conseguir ter fluxo de caixa para manter a continuidade. É só esse ponto que eu queria levantar, né? Das duas pontas, né, no caso de arrendamento, e da própria questão da continuidade aí, que foi o professor Ariovaldo tinha comentado, mas eu achei um ponto muito interessante, porque realmente a gente tem que divulgar, assim, o que eu vou fazer daqui para frente para manter meus níveis de caixa, como é que vai ser minha vida agora, né? Ainda mais se eu já se eu estava com uma operação mais
problemática, tá? Né? Ana, só isso. eu vou entrar aqui no meio do caminho e vou discutir 2 pontos em relação à continuidade. O primeiro ponto é que eu acho que a gente tem que está sendo elaborada uma norma aí sobre como fazer os balanços em caso de descontinuidade, né? E eu acho que é um ponto bastante relevante que nós certamente traremos para discussão. E o segundo ponto de continuidade é a continuidade da nossa reunião, quer dizer, para a gente manter a nossa tradição de encerrar aqui pontualmente com 3 minutos de atraso, considerando que a gente também teve lá um ou 2 minutinhos de probleminhas ali na entrada da sala, eu gostaria muito de agradecer a todos a presença, a participação de todos nesse evento. Esse novo formato tem dado bastante sucesso, já é a nossa segunda reunião com bastante quórum, chegamos hoje a ter 76 pessoas na sala, tenho certeza que o Edson, assim como eu, ficamos bastante satisfeitos com isso. Agradecemos a presença da apresentação do professor Guilherme também, e ficamos aí à disposição de vocês e até a nossa próxima reunião. Edson, quer dar alguma palavra final? Não, só que assim, eu acho que a gente vai acabar voltando a ter na penúltima sexta-feira do mês, né? Eu acho que, não sei, eu e o Eric ainda não batemos o martelo nisso, mas eu queria apresentar um roteirinho e aí seguir, mas eu acho que vai dar, né? Assim, deu muito certo, né? No Teams. Deu. Voltar a nossa reunião, nossa agenda, né, programada. Então, mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, muito boa, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau para vocês.